Eu estou aqui na lojinha do Louvre, já olhei tudo. E a única coisa que me agradou de tudo que tem aqui foi este escriba. Realmente, mas quando eu olhei o preço, eu desisti. 4.800 euros. O resto nada me agrada. Então, eu vou ficar com o escriba que está lá em cima mesmo. Porque toda vida que eu venho aqui eu vou visitá-lo. Aí eu vou mostrar mais alguma coisa aqui dessas lojinhas. Porque tá uma loucura aqui. Já são 5h30 aproximadamente. E o povo tá saindo todo do Louvre. Hoje é 15 de agosto de 2026. Aqui são as lojinhas do Louvre. Então é isso aí. A Tutalé.